Vocês não perceberam, né? Tá valendo, tá? Então começamos. Era só um teste primeiro de atenção para ver se estava todo mundo atento. Primeiro queria agradecer a presença de vários de vocês. Deixa eu ver aqui, quem já viu alguma palestra que a gente já fez? Alguns. Então, a gente vai ter um desafio bem complicado aqui, que é o seguinte. Eu nunca na minha vida fiz uma palestra de meia hora, então eu já estou perdendo tempo, então eu vou direto ao assunto. E a gente, ao invés de falar sobre cenários de tendências, que é o tema do qual a gente sempre fala, a gente vai trazer hoje aqui uma pesquisa inédita que foi feita numa parceria com a Brasel e com a Fispal, trazer em primeira mão uma pesquisa que a gente fez chamada O Uso da Tecnologia pelo Consumidor do Food Service. Então o que a gente imagina aqui, pessoal, é fundamentalmente o seguinte, é trazer num espaço de tempo curto um conjunto que a gente considera relativamente importante de conclusões sobre como o consumidor hoje do food service está lidando e está incorporando e está se relacionando em termos de tecnologia no seu consumo de alimentação fora do lar. Tá? Não vou passar muito tempo das minhas credenciais, por exemplo, não vou deixar esse slide mais do que 2 segundos, já saiu. A gente tem uma empresa chamada Food Consulting, não vale a pena, né? Uma empresa chamada Food Consulting, mas antes de tudo, até por influência de camaradas e parceiros com o Matheus Lessa, a gente colocou o pezinho também no YouTube, procurando trazer um pouco de reflexão, de estratégia e etc. A gente tem um canal chamado Food Service com Sérgio Molinari, depois no último slide fica na tela um pouquinho para vocês pegarem, mas a ideia é, a gente busca muito compartilhar informações que possam ser úteis para vocês no pensamento estratégico do negócio. Nosso negócio é inteligência de mercado, pesquisa, consultoria, aconselhamento, um pouquinho de fusões e aquisições, e vamos lá. Bom, sobre o estudo, só para colocar uma linha geral com vocês, é o seguinte, a gente fez recentemente um estudo online com mais de 1.000 consumidores do mercado de food service, públicos tanto masculinos como femininos, classes ABC, usando pesquisas, usando uma metodologia simples de questões de resposta única ou múltipla escolha quando é o caso, para poder justamente responder um conjunto aí de 18 questões para esse público. O que a gente vai trazer são as conclusões Brasil, a média Brasil, mas obviamente isso daqui pode ser detalhado do ponto de vista de região, do ponto de vista de faixa etária, do ponto de vista de classe social e assim por diante. Primeiro, só atualizando um dado que a gente busca todos os anos, que é penetração do mercado de food service. Então, a gente pergunta o seguinte, nos últimos 30 dias, quem consumiu fora de casa e como consumiu fora de casa? Então, a gente vai ver aqui o seguinte, 65% dos brasileiros disseram, nos últimos 30 dias, eu consumi pelo menos uma vez fora de casa e pedi comida ou bebida pelo delivery pelo menos uma vez fora de casa. Comi fora e por delivery. Outros 9,5% dos brasileiros disseram, eu consumia só através do delivery, mas não comi fora de casa. De cara, uma das coisas que a gente já vê é 9,5% com 65,5%, eu estou falando aqui que aproximadamente 75% dos brasileiros consumiram pelo menos uma vez pelo delivery. Então, a gente tem uma insistência numa frase que é, a gente pode não querer praticar ou não querer atentar para o delivery, mas não dá para desconsiderar que isso faz parte de qualquer estratégia hoje de alguém que atue no food service. E aí a gente tem um outro lado da coisa, que é 5% apenas dos brasileiros disseram não consumir nada fora de casa nos últimos 30 dias. Ou seja, quando a gente fala de classe ABC, a penetração de consumo em 30 dias é muito alta. Então esse é um ponto bastante importante para a gente considerar. Bom, quantas vezes, e isso tem uma diferença enorme entre classes A, B e C. Então, a gente pergunta quantas vezes você consumiu fora de casa. 34% dos brasileiros falam entre 3 e 5 vezes, menos de 3 vezes, 26%. Então, 60% dos brasileiros falam, eu tenho uma frequência relativamente baixa de consumo. Agora, a gente, no lugar de cada um de vocês, empresários desse setor, procuraria se perguntar o quê? Qual é o meu público? Por quê? Porque quando a gente olha por classe social, então classe A do lado esquerdo de vocês, a grande parte dos consumidores consome numa frequência muito alta. 38% dos consumidores de classe A frequentam restaurantes mais
de 11 vezes por mês. Quem aqui acha que ele consome 11 vezes por mês em um único tipo de restaurante? Ninguém. O primeiro ponto que a gente tira daqui é: existe uma pluralidade enorme de onde o consumidor consome. E uma das coisas que a gente tem falado com muita frequência é: a gente não deve pensar, eu sou uma pizzaria, o meu concorrente não é só uma pizzaria. Eu sou uma hamburgueria, o meu concorrente não é só a outra hamburgueria. Eu sou um japonês, quer dizer, um japonês não. Eu tenho um restaurante japonês, dá na cara que eu não sou japonês, senão lutaria sumô. Mas eu sou um restaurante japonês, os meus concorrentes não são só restaurantes japoneses, e assim por diante. E quando a gente vem para uma classe C, a gente vê uma frequência de consumo bem menor, que normalmente tem a ver com o quê? Com o fato de ter um poder aquisitivo que proporciona comer menos vezes fora de casa durante o mês. Mas vamos lá. Aí a gente vê, isso daqui, por que a gente está falando de onde o brasileiro consome? Porque depois, quando a gente pensar na tecnologia, também tem a ver com onde o consumidor consome. Então, os 3 tipos de estabelecimento com maior penetração no Brasil. Fast food, 47% dos brasileiros disseram que consumiram. Olha, eu não trouxe um boné tão bonito, mas vocês vão ter que bater palma assim para mim também, tá? Fechou? Ele não ouviu, tá? Fica entre nós. 47% dos brasileiros disseram consumir no fast food nos últimos 30 dias pelo menos uma vez. Além disso, se consumiu também no self-service, se consumiu também na pizzaria, acima de 40% dos brasileiros. São os 3 segmentos mais frequentados pelo brasileiro. Mas o que acontece? Se a gente pegar todas as respostas que os brasileiros deram, a conclusão que a gente chega é o seguinte: que em média um brasileiro consome em no mínimo 3 tipos diferentes de estabelecimento por mês. Então, quando a gente pensa qualquer estratégia, quando a gente pensa concorrência, a gente tem que pensar que o negócio da gente concorre com estabelecimentos de tipos bem diferentes, ok? Então, vamos lá. Agora a gente coloca o pé na discussão sobre tecnologia. Primeiro ponto, a pergunta é: que segmento o consumidor imagina ou qual ele entende que mais combine com tecnologia? Que tipo de estabelecimento? E uma coisa super importante que a gente está bastante escolado já no mercado: percepção é um animal mais importante do que realidade. O que o consumidor acha é muitas vezes mais importante do que o que é de verdade. Então, por exemplo, ele associa, ele diz o seguinte: para mim o segmento de fast food é o que tem mais relação direta com tecnologia. É onde a tecnologia faz mais sentido, onde ela pode causar mais diferença e etc. E não é muito estranho de se entender, porque quando a gente entra especialmente nas redes de fast food, o que a gente vê com muita frequência é um emprego de tecnologia numa dimensão, numa frequência muito maior do que outros tipos de estabelecimentos. Aí, delivery, também na minha opinião, óbvio, especialmente por conta dessa tremenda transformação que a gente está vendo do delivery tradicional para o delivery online. E pizzaria, que acaba pegando carona no fato de ser o segmento ainda com maior penetração do delivery online. Mas aí algumas coisas chamam a atenção. O o self-service aparece como o 4º segmento onde a tecnologia é mais importante para o consumidor. Provavelmente porque o foco em velocidade é tão grande que a tecnologia é entendido como um aliado pelo consumidor para fazer com que a experiência seja rápida, porque se consome no self-service em boa parte por conta de velocidade. E aí 2 pontos que para a gente parecem interessantes, e aí especialmente eu chamaria a atenção do pessoal de padarias. Padaria no ranking de estabelecimentos é um segmento visto como pouco associado à tecnologia. E se a gente colocar o pé na padaria, provavelmente a padaria é um dos que mais emprega tecnologia. Desde senha para atendimento, desde senha para pegar pão, desde formato de check-out, etc. E a automação da própria cozinha e da operação, comandas. Então, por que a gente entende isso? Qual é a interpretação que está por trás disso? É um segmento entendido como um pouco antigo, um pouco obsoleto. Tá? E é percepção, porque na prática não é. Da mesma forma que, ao contrário, a gente enxerga que o segmento de comida oriental é entendido como um segmento que suporta bastante tecnologia, muito provavelmente porque ele é enxergado como mais atual, como mais moderno do que, por exemplo, padaria. Então,
Isso significa que, dependendo de onde a gente está, dependendo do tipo de estabelecimento que a gente tem, ou o tipo de estabelecimento que a gente apoia, é importante a gente até perceber o quanto o consumidor está mais ou menos disposto a enxergar esse estabelecimento tendo mais tecnologia. Quando a gente fez esse comentário com alguém do setor de panificação, eles falaram o seguinte: não, é porque no caso de padaria, eu ofereço um atendimento muito mais personalizado e um a um e intimista do que outros segmentos. Por isso que ele prefere o relacionamento com o meu atendimento do que a própria tecnologia. Então, falando um pouco sobre a ótica, como o consumidor enxerga as tecnologias. Primeiro, o que ele considera mais importante? No topo da lista, disparado, pedido online e delivery. Então, apesar de que quando ele vai comer fora, o que ele quer, o que está em segundo na lista, que é o quê? Eu quero Wi-Fi. E da mesma forma que delivery, eu queria fazer um comentário. Ninguém é obrigado a oferecer Wi-Fi. Quem concorda, levanta a mão. Ninguém é obrigado, tá? Agora, que o consumidor pede, tá? Então, só para a gente não ficar, assim, a gente não se enganar de que para determinados tipos de estabelecimento, a existência de um Wi-Fi funcionando é bastante desejado. Então, no topo da linha, até porque isso é o que está na cabeça do consumidor, quando ele pensa hoje em tecnologia, a primeira coisa que vem na cabeça dele é fazer pedido de uma forma online, tá? De algum app, de algum marketplace, de alguma plataforma dedicada, o que for. Mas na sequência disso vem o Wi-Fi. E depois começam a surgir alguns temas que às vezes a gente acha que estão num segundo escalão, como cupons digitais ou como pagamento através do celular. Alguém aqui já fez pagamento através do celular em restaurante? Alguém? Tá. Isso já é uma realidade maior do que muita gente imagina. Qual é a minha preocupação particular? É que quando a gente pensa em redes, né, muitas vezes as redes estão já com algumas tecnologias incorporadas, que mais de 1.100.000 estabelecimentos independentes não tem muitas dessas tecnologias ou não sabe quais tecnologias deveriam ser priorizadas. Então, a preocupação da gente é um pouco sintonizar o mercado com o que está na cabeça do consumidor, como aquilo que ele considera mais importante. Entre o que ele considera mais importante e o que ele realmente usa, tem uma diferença importante. O ranking é fundamentalmente o mesmo, só que tem uma questão interessante. Eu vou comparar, aqui é o que ele usa. O anterior, eu vou sacanear quem está tirando foto, mas eu volto, tá? O anterior é o que ele acha mais importante, está aqui. Agora o que ele usa, o ranking é o mesmo. Tá? O que é que muda, juntando os dois? É que o uso pelo consumidor está na frente da própria importância. Então ele nem reconhece ainda que é importante, mas já está usando. E aí sabe aquela pergunta, se vende mais porque está sempre fresquinho, se está sempre fresquinho porque vende mais? Essa é a questão um pouco sobre tecnologia. O consumidor está adotando e usando tecnologias porque são as que chegam até ele, ou o que está sendo desenvolvido são determinadas tecnologias porque ele está pedindo. Interpretação nossa de pesquisa, ele está usando o que está chegando até ele, majoritariamente. Então, a impressão que a gente tem é, a gente entendendo quais são as melhores tecnologias e aquelas que vão fazer diferença para o negócio da gente, a gente consegue entregar soluções que vão ser adotadas pelos consumidores. Um outro ponto que a gente queria também abordar, nem tudo a gente tem que desenvolver do zero, tem que inventar do zero. Então, tem redes, né? Tem empresas que já estão um pouco mais avançadas e até tem mais corpo para introduzir tecnologia, que podem, sem dúvida, ser os vetores, ou seja, os exemplos que a gente usa para enxergar o que é que pode ser mais ou menos importante para o negócio da gente. Tá? Um outro ponto é o seguinte, o que o consumidor, esse daqui para mim, essa é uma das conclusões talvez das mais importantes. O que é que o consumidor entende como os principais benefícios da tecnologia embarcada no food service? Então, os dois primeiros pontos, agiliza atendimento e agiliza o pagamento. Pagamento e atendimento. Então, ele diz o seguinte, olha, hoje eu reconheço, eu consumidor, isso daqui é a ótica do consumidor, hoje eu reconheço o seguinte, tecnologia gera mais agilidade no meu consumo.
E, inclusive, a gente fala, então ele quer consumir rápido? Não. Ele quer que o atendimento seja rápido e o pagamento seja rápido, provavelmente para ele ter mais tempo para consumir. Ele quer colocar o tempo dele no consumo e não para poder fazer um pedido ou para poder fechar a conta e pagar a conta. Tá? Na sequência disso vem, melhora o atendimento. Tá? E aí pode ser, em alguns casos isso é dramaticamente diferente entre classe A, B e C. Por exemplo, o consumidor de classe A, ele fala, eu quero mais contato pessoal, eu gosto do contato pessoal, eu sou melhor atendido pessoalmente. Provavelmente porque onde ele consome também proporciona um atendimento melhor. O público de classe B e C está mais conectado e se entende melhor com um atendimento mais automatizado, a gente vai até passar daqui a pouco por autoatendimento, ele mesmo valoriza mais o atendimento não pessoal, porque ele entende que ele se relaciona melhor e consegue ter menos erros e etc., comprando automaticamente. E outros pontos que entrego aqui, ó, melhor decisão, facilita a decisão do que pedir, oferece mais informações de cardápio, dá mais opções de escolha. Informação, dá mais conteúdo. Eu facilito o cara tomar uma decisão melhor do que consumir, que vai virar, no final das contas, o quê? Mais satisfação no consumo. Tá?